Questão número 1, CESP. Antônia foi vítima de calúnia praticada por Francisca e Rita. Inconformada, Antônia, na mesma semana em que sofreu a calúnia, tomou as providências para que fosse proposta a ação penal cabível, mas o fez apenas contra Francisca, porque Rita era amiga de sua mãe. Nessa situação hipotética, ocorreu a renúncia? Questão errada. A ação penal privada tem como princípio a indivisibilidade, que consiste na necessidade de que o querelante ofereça queixa contra todos os autores do fato, sob pena de extinção de punibilidade se houver renúncia com relação a algum deles. A renúncia é auto-unilateral. Se renunciou em relação a um, isso fará efeito para o outro réu. Questão número 2. CESP. Maria foi vítima de estupro praticado por um desconhecido em um parque. Ao comparecer à delegacia, ela comunicou formalmente o ocorrido e submeteu-se ao exame de corpo de delito, que comprovou a violência sexual. Em seguida, foi feito o retrato falado do estuprador. Apesar dos esforços da autoridade policial, o autor do crime somente foi identificado e reconhecido pela vítima 7 meses após a ocorrência do fato. Nessa situação hipotética, concluídas as investigações, o Ministério Público deve oferecer a denúncia, visto que estão presentes as condições da ação penal. Questão correta. Estando presentes as condições da ação, o Ministério Público pode requerer a denúncia. O STF emitiu a súmula 608. No crime de estupro praticado mediante violência real, a ação penal é pública e incondicionada. Ou seja, quando houver lesões graves, gravíssimas ou morte da vítima, de acordo com o artigo 101 do Código Penal, a ação é de titularidade do Ministério Público, sem qualquer interferência da vítima quanto ao seu possível interesse no processo. Questão número 3, banca CESP. A ação penal pública pode ser incondicionada ou condicionada à representação. Em relação à ação penal pública condicionada à representação, há a exigência de manifestação do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Acerca da ação penal pública condicionada à representação, é correto afirmar que a representação é uma condição de procedibilidade da ação penal, e sua ausência impede o Ministério Público de oferecer a denúncia. Questão correta. Na ação penal pública condicionada, é obrigatório a representação. Artigo 24 do Código de Processo Penal. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Questão número 4, Banca CESP, 2020. Acerca da ação penal pública condicionada, a representação é correto afirmar que se opera a decadência de ação penal condicionada à representação se o direito de representar não for exercido no prazo de 6 meses a contar da data do fato criminoso. Questão errada. O erro da questão está em se falar que o início da prescrição se conta a partir da ocorrência do fato criminoso, sendo correto o dia em que se veio saber o autor do crime. Artigo 103 do Código Penal. Salvo disposições expressas em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou no caso do parágrafo 3º do artigo 100 deste Código, no dia em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Questão número 5, Banca CESP, 2020. Acerca da ação penal, julgo o item a seguir. Havendo inércia do Ministério Público em oferecer a denúncia, a titularidade da ação penal passará ao ofendido, que atuará no polo ativo.
Questão errada. O erro da questão está quando se fala que a titularidade da ação penal passará ao ofendido. Apesar do Ministério Público ter agido com inércia, a titularidade da ação ainda é sua, passando apenas para o ofendido o direito de propor a ação subsidiária da pública. Artigo 29 do Código de Processo Penal. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.